Sejam bem-vindos a mais um programa Sai em Ação da Comissão Especial da Mulher Administradora do CRARJ. Hoje nós estamos recebendo Flávia Betting. Ela é Master Trainer em Programação Neurolinguística. Tudo bom? Tudo bem. O tema da nossa conversa hoje é A Mudança Começa em Você. Então, Flávia, como podemos administrar esse processo de melhorias em nosso comportamento, mais no âmbito corporativo? Então, a gente trabalha antes com a programação neurolinguística, ela trabalha com a ideia de que antes de sermos profissionais, somos seres humanos, que temos comportamentos, que temos experiências e registros que a gente traz ao longo da nossa vida. Desde pequenininho, a gente registra tudo o que acontece com a gente na nossa experiência, todas as experiências que a gente vive fazem com que a gente seja quem a gente é hoje. A forma como a gente reage ao que acontece à nossa volta é a maneira que a gente aprendeu a fazer, de acordo com como a gente registrou as nossas experiências, como a gente gravou esses registros dentro da gente. Então, a programação neurolinguística entende o ser humano como um indivíduo que funciona como um computadorzinho, né? O cérebro funciona como um computador. Então, ele registra a informação e reage de acordo com aquilo que faz sentido para ele. Então, como que a gente pode pensar nisso no âmbito corporativo? Você cresceu com comportamentos e hoje você reage assim nos seus meios, né? Tanto na sua família, você tem uma forma de lidar, de se comportar, do que você acredita, do que é importante para você, no seu meio corporativo também. E quando a gente pensa em mudança, a gente pensa em mudar as estratégias que a gente faz para alcançar os resultados que a gente busca. Então, se hoje existe um comportamento que se faz objetivando um resultado, é importante que a gente tenha consciência de que a gente está fazendo esse comportamento da melhor forma possível. Porque muitas vezes esses registros que a gente carrega, ele é automático, né? Quando a gente é pequenininho, que a nossa mãe, quando a gente está dando o primeiro passo, que a mãe fala, cuidado meu filho, você pode cair, muitas vezes esse cuidado que ela teve com a gente fica registrado como, talvez, né? Talvez ela não sinta que eu seja capaz de dar o primeiro passo. E aí você cresce e lá na frente você se vê diante de uma tomada de decisão e você fala, puxa, talvez eu não seja, ativa um registro, né, de talvez eu não seja capaz de tomar essa decisão, você se sente inseguro e você nem sabe o motivo. Então, para a gente pensar em mudança de comportamento, a gente tem que pensar primeiro em tomada de consciência de como a gente se comporta. Como a gente se comporta diante do ambiente corporativo? Eu fico nervosa ao falar com o meu chefe, eu falo com a pessoa do meu lado de maneira grosseira. Essa tomada de consciência, entender onde você está, qual é o estado que você está e aonde você quer chegar. Qual é o resultado que você quer obter? Você quer falar com o outro de uma melhor forma? Você quer colaborar para o ambiente corporativo de uma maneira mais agregadora? Você quer transformar o dia daquelas pessoas que estão à sua volta em um dia bom? Então, não dá para a gente entrar no escritório reclamando do trânsito, reclamando de quanto a crise, né, que a gente hoje vive, que não é só uma crise econômica, é uma crise em vários setores, uma crise que a gente pode dizer, de repente, até moral. Os valores, eles às vezes se perdem e é importante que a gente esteja no nosso centro, é importante que a gente saiba onde a gente quer chegar e o que a gente quer. Então, pequenas mudanças podem fazer total diferença nesse ambiente corporativo. Você sorrir para a pessoa que está do seu lado, para transformar talvez o seu dia e o dia dela em algo bom. A programação neurolinguística acredita que corpo e mente formam um só sistema. Então, se você consegue se colocar de uma forma de postura, de se colocar de uma forma mais leve, falar com a pessoa do seu lado, sorrir, contribuir criativamente. Quando você estiver numa situação muito tensa, respirar 3 segundos e buscar acalmar para que você tome uma decisão com menos emoção à flor da pele e mais razão. A autoestima, ela entra nesse ponto, ela é um tópico essencial para uma mudança, tanto corporativa, você mesmo falou que a crise virou moral, era econômica, virou moral. Então, a autoestima, em todas as áreas, ela pode fazer uma mudança no ser humano? A autoestima, entendendo a autoestima como
a forma como a pessoa se percebe, como a pessoa se enxerga em termos de segurança, em termos de se sentir capaz. Se a gente pensar na autoestima dessa forma, né, uma autoestima, seria eu me sinto capaz de atingir determinado objetivo, alcançar determinada meta que eu tenha, ou de eu me sentir segura com quem eu sou, com a imagem que eu tenho, tanto interna quanto externa. Eu vejo a autoestima assim, considerando assim, sim. Porque se eu tô bem comigo mesma, eu consigo me relacionar com os outros de uma maneira muito melhor. E o que é um ambiente corporativo? O ambiente corporativo é uma sociedade dentro da sociedade. É como a gente se percebe, é um grupo que se forma, aleatoriamente talvez, mas que se forma e ali eles têm uma estrutura. É importante que eles busquem todos juntos o melhor entrosamento para que eles alcancem juntos melhores resultados. Então a autoestima, que é a forma como você se relaciona com você mesmo, com certeza faz toda a diferença, porque ela te ajuda a ter mais ferramentas para lidar com o outro. Totalmente assim, concordando com o que você está falando, a comunicação também se encaixa nisso, né? Essa autoestima que faz a pessoa se garantir do que ela é, e uma comunicação boa, tanto com os seus líderes ou com as pessoas que estão ali do seu lado no ambiente de trabalho, né? Com certeza. A gente fala em programação neurolinguística, a gente usa um termo chamado rapport, que é a empatia que se estabelece com o outro numa comunicação. Então, quanto mais eu entender a sua forma de se comunicar, mais eu consigo falar a sua língua. E falando a sua língua, eu consigo que você entenda o que eu quero te dizer. Não é a minha maneira de me comunicar, é eu entender a sua maneira e juntos a gente conseguir chegar num acordo, né, dentro da comunicação. E no momento em que a gente consegue fazer isso, a comunicação se estabelece de uma forma muito mais eficaz. Então, se eu, pensando em autoestima, se eu me relaciono bem comigo e se eu consigo entender o modelo do mundo, como que você processa a informação, como que você digere essa informação toda, eu consigo me comunicar com você de uma forma muito mais assertiva, para mim e para você. E a comunicação fica mais limpa, mais clara, mais eficaz mesmo. E já que o nosso tema é mudança, e a mudança corporativa, quando você sai de uma empresa, vai para outra e você acaba levando aqueles fracassos da antiga corporação, quais são as mudanças que todo profissional deve ter quando assume uma nova empresa? O primeiro é entender que o ambiente pode mudar, mas que se ele não mudar os comportamentos que ele vinha tendo na antiga corporação, provavelmente ele vai repetir os mesmos erros. E ele vai reclamar das mesmas coisas e o ambiente vai se transformar exatamente na mesma coisa que foi aquele. Salvo algumas mudanças da corporação, da empresa, vai ser basicamente a mesma coisa. Então é importante que ele tenha consciência de que o ambiente não muda o comportamento dele, mas ele tem a capacidade de mudar o ambiente a partir do comportamento dele. Então, se ele acredita que ele é capaz de transformar aquele ambiente através das ações que ele desenvolve, através do que ele faz, ele sim tem condições de mudar. Se ele espera que a mudança venha de fora, provavelmente não vai acontecer nada de diferente. Por um tempo vai ter aquela coisa da novidade, né? E depois vai cair num ciclo do tédio, ele vai começar a repetir as mesmas atitudes e vai começar a enxergar, e vai continuar enxergando aquela corporação como igual à antiga empresa que ele trabalhava. Então é importante ele entender que a mudança começa com ele. Ele é capaz de mudar o ambiente em que ele está. E aí ele vai mudar de acordo com o que ele acredita, de acordo com o que ele acha importante. Se ele tem um comportamento de pouca proatividade, ele acha que proatividade é algo que pode transformar, é importante que ele faça pequenas ações que ele consiga demonstrar essa proatividade. Se ele acredita que um ambiente bom é um ambiente que agregue, que as pessoas sejam amigas, ele tem que ser essa pessoa amiga. Ele não pode reclamar do outro, é importante que ele veja o que ele pode fazer para transformar. E pequenas transformações fazem toda a diferença. Justamente, né? Essas pequenas mudanças, pequenas diferenças de que nós possamos ter no nosso dia a dia corporativo, está encaixado também nessa questão da comunicação, relação pessoal, profissional, aquela amizade que a gente faz no ambiente de trabalho e leva para a vida pessoal. Quais são as dicas que você dá para que essa amizade se mantenha e que o ambiente corporativo continue tendo sucesso, né, com essa relação amigável?
É importante saber separar. No momento em que você está num ambiente corporativo, as atitudes que você tem que ter ali dentro são de um ambiente corporativo. Mas isso não... Você pode ser amigo da pessoa que trabalha do seu lado. Eu penso que é saber dosar. É saber o momento em que você tem que ser profissional, é saber o momento em que você tem que ser amigo, é saber esperar da pessoa também isso. Fora da empresa, somos amigos. Dentro da empresa, somos amigos, sim. Somos pessoas que se respeitam, mas a gente tem que ter uma postura profissional que segue o que a empresa espera que a gente faça, né? O tipo de postura que ela espera, o tipo até de relacionamento. Então, eu penso que é importante saber separar os dois ambientes. Flávia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Até o próximo Sai em Ação.